Se mudou uma vizinha aqui no meu bairro que a gente logo pegou assim amizade. Ela se mudou do lado da minha casa e com isso a gente se aproximou e começou a ter uma amizade até legal. E ela não saía da minha casa. E os papos dela, quando não era o marido, era o filho. E às vezes ela tava lá na casa dela, ela fazia as coisas dela lá, me chamava pra ir pra casa dela. Às vezes eu não queria nem ir, mas ela insistia tanto que eu acabava indo. E o mesmo papo, o marido dela, quando não era criticando, era elogiando. E contava todos os detalhes do cara. Mas na maioria das vezes, ela estava criticando o homem. E não foi nem porque eu quis, mas ela falava tanto desse homem, que eu acabei conhecendo ele inteiro. E é lógico, atiçou a curiosidade. Gente, assim, tudo dele ela falava. E na maioria do tempo ficava criticando. E aquilo foi me despertando, sabe? Uma curiosidade, sabe? De saber se era tudo aquilo mesmo que ela falava. E o tempo foi passando, eu fui me aproximando dele também, porque ela não saía de dentro da minha casa, eu também, de uma certa forma, acabei frequentar a casa deles, né? E um belo dia, essa mulher teve que cuidar, né, da irmã dela, que morava sozinha e já tinha uma certa idade, sabe? Parece que a mãe dela tinha tido ela muito nova e a irmã dela teve um problema de saúde e como a mãe era muito idosa, ela que teve que cuidar, tipo, parece que a irmã tava precisando de cuidado, tipo, levar no banheiro, tipo, ela ter um acidente grave. E ela pediu pra mim cuidar, né, dos meninos dela. E eu aceitei, gente, aceitei cuidar, tal, aceitei dar uma olhada. E de tanto que ela falava desse homem, eu já tava, sabe, doida pra conhecer ele. E um belo dia, sabe, que ela ia pra casa da irmã dela, que morava com a mãe, ela ia no começo da semana e voltava no final de semana. Então ela só ficava em casa no final de semana. E assim, nesse tempo, eu ia pra lá, arrumava as crianças pra ir pra escola, fazia o almoço, fazia a janta, sabe? Porque eu sou aposentada, sabe? Eu ganho uma pensão e eu não trabalho, e eu faço alguns bicos só. E, gente, assim, eu comecei a olhar aquele homem, tipo assim, aquela mulher tava reclamando à toa, sabe? Fora que eu já sabia das qualidades dele, que ela sempre falava. E acabou um belo dia acontecendo, sabe? De nós dois ficar junto, porque, tipo, a mulher praticamente abandonou a casa, porque a irmã dela já tinha melhorado e ela ainda continuava nessa vida. Daí, toda vez que ela ia, né, pra casa da mãe, eu e ele fazia festa. Um belo dia, ela levou até as crianças. Gente, as crianças ficaram pra lá mais de 15 dias, sabe? E foi tudo de bom, foi uma maravilha. Até que o marido dela chegou em mim e chamou eu pra fazer uma viagem com ele, sabe? Ele ia ter que resolver umas coisas lá pro lado onde os pais dele moravam e me convidou pra ir junto. Gente, e eu fui. Pense numa delícia que foi eu e ele, sozinho, sem aquela falação na cabeça, sabe? Porque sabe aquela pessoa que só sabe criticar o seu marido? Era ela. E tudo aquilo que ela criticava, ai, eu amava. E eu e aquele homem, sabe, nós faz loucuras. E a minha história é essa. Infelizmente, de tanto ela falar do marido dela, que acabei me apaixonando, sabe? E nós vivemos esse romance maravilhoso, gostoso. Não pretendo que ele se separe dela não, porque tá uma delícia desse jeito.
e ela vive pedindo favores. Resumindo, ela começou a se tornar uma forgada, sabe? Achando que eu sou alguma... Mas não, eu faço os favores pra ela porque, lógico, eu tenho a minha recompensa, né? No final das contas, ela se manda lá pra casa dos parentes dela e eu aproveito aquele homem maravilhoso. E essa aí é a minha história. Gente, essa história dessa menina, se você tem a sua história, mande pra mim. Faço questão de contar ela aqui do meu jeito. E fico muito feliz de vocês estarem compartilhando as histórias de vocês. E um beijo, até mais.